Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Já estou entrando aqui na sala, a internet não está muito boa hoje, eu estou em viagem, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Consegui! Bom dia, tudo bem? Quem vai orar para nós, para a gente aproveitar que a internet entrou e não correr o risco de cair? Estão me ouvindo? Oi. Oi. Quem vai orar para nós, por favor? Eu. Por favor, irmão. Querido Pai maravilhoso, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa esse dia maravilhoso que teremos. Senhor Deus de poder, abençoa, Senhor Jesus. Dá saúde para nossos irmãos e o Pedro, que Deus venha libertar, curar ele dessa doença. Senhor Deus maravilhoso, abençoai a cada um de nós, Senhor Jesus Cristo. Perdoe pelos nossos erros, nossos maus pensamentos. Senhor Deus, perdoa, Senhor Jesus, a cada um de nós. Amém. Senhor, peço neste momento. Eu estou aqui no posto de saúde agora para fazer o exame do meu esposo, que também vai ter que fazer uma cirurgia da próstata. Que Deus venha operar esse dia para ele, nesse momento. Amém. De saúde, paz. Que ele tenha muita paciência, Senhor Jesus, que ele é muito nervoso. Que Deus Pai poderoso esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém. 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 Muito obrigada, querida. E ontem nós estudamos sobre aquele encontro especial que Jesus teve com aqueles dois discípulos. Jesus apareceu para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vimos que Jesus se aproximou deles enquanto eles estavam caminhando e que permaneceu ao lado deles até chegar à casa deles. E Jesus puxou conversa, lhes fazendo uma pergunta sobre o que eles estavam conversando. E eles falaram que era sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, com o mestre deles. Aqueles discípulos falaram sobre as suas impressões, sobre as suas expectativas. E quando terminaram de falar, o próprio Jesus tomou a palavra e começou a explicar para eles sobre a obra messiânica que havia sido descrita na Bíblia, no Antigo Testamento. E começou a explicar desde Moisés e passou por todos os profetas. Aqueles discípulos gostaram tanto da explicação de Jesus e eles ainda não haviam conhecido que era Jesus. E por gostar muito da explicação de Jesus, eles convidaram Jesus para permanecer na casa deles, para ficar na casa deles aquela noite. E o relato bíblico diz que Jesus ficou e que na hora de comerem, que ele tomou o pão, abençoou o pão e partiu o pão. E que quando Jesus fez isso, que os olhos dos discípulos se abriram e que eles perceberam que era Jesus. Só que Jesus ficou invisível naquele momento. E aqueles dois discípulos, quando perceberam que era Jesus, depois de trocar algumas palavras entre eles, eles não conseguiram se conter. E a Bíblia fala que na mesma hora, no mesmo instante que eles largaram tudo e que voltaram para Jerusalém para contar aos outros discípulos sobre o que haviam acabado de presenciar. É impossível ter um encontro com Jesus, aprender com ele e se manter calado. Foi isso uma das lições que nós aprendemos ontem, com o estudo que nós tivemos ontem. E uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso e refletindo durante o dia de ontem é que se eu e você, se nós não temos empolgação para falar de Jesus, talvez seja porque nós ainda não o conhecemos pessoalmente. Porque quando isso acontecer, meu irmão, pode ter certeza que vai ser impossível ficar calado. E hoje nós vamos estudar sobre o que aconteceu depois que Jesus esteve com esses dois discípulos. Porque a Bíblia fala, o relato fala que aqueles homens, que eles voltaram para Jerusalém instantaneamente. Mas voltaram para onde? E o que aconteceu? E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 36. E vocês podem anotar aí do ladinho da Bíblia de vocês o relato de João capítulo 20, do versículo 19 ao 23 também descreve esse relato. Então, vamos ler Lucas capítulo 24. Diz o seguinte:
Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz seja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa de comer aí? Versículo 42. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O relato de João, quando nós vamos, hoje nós não vamos ler, mas depois quando vocês verem, o relato de João, ele começa falando que aqueles discípulos estavam trancados em casa. Eles estavam com medo dos judeus e que Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos haviam se isolado no cenáculo com medo. Eles deviam estar sob alta carga de tensão emocional. Eles tinham sido amigos íntimos daquele que havia acabado de ser crucificado injustamente. E a mente deles estava confusa. E com certeza o pensamento que tomava conta deles era: será que nós vamos ter que ter o mesmo destino de Jesus? Será que nós vamos sofrer as mesmas coisas que Jesus sofreu? É provável que eles temessem ser presos a qualquer momento e por isso eles estavam trancados. E os relatos dizem que Jesus havia sido ressuscitado. As pessoas falavam que Jesus tinha ressuscitado. Maria já tinha falado que Jesus tinha ressuscitado. Só que os discípulos, eles não acreditavam. E aquilo tinha deixado eles muito confusos mentalmente sobre todos aqueles acontecimentos, e ainda motivados por esses pensamentos, por esses sentimentos, eles pareciam despreparados para se encontrar com Jesus. Só que o mestre, ele entrou naquele ambiente mesmo trancado, e essa foi uma primeira evidência da forma como Jesus aparece para eles, que mesmo eles estando trancados, que Jesus ele entra de forma invisível naquele lugar. E o comentário bíblico fala que naquele inteirinho, os discípulos, aqueles 2 discípulos que nós estudamos ontem, estavam vindo correndo para Jerusalém. E eles estavam vindo correndo para se encontrar com esses outros 2 discípulos. E que quando esses outros 2 discípulos chegaram e se reuniram ali com aqueles outros discípulos que estavam ali, que Jesus ele se revela. E o relato de Lucas diz que eles estavam assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Não era a primeira vez que os discípulos achavam que Jesus era um fantasma. Vocês se lembram, por exemplo, do que nós estudamos quando eles estavam no barco naquela tempestade? E Jesus vem ao encontro deles e eles acham que é um fantasma. Só que Jesus, ele vem e ele dá evidências suficientes para que aqueles discípulos compreendessem que era ele mesmo. E Jesus falou para eles assim: vejam as minhas mãos, os meus pés, ambos
estavam com as marcas dos pregos que havia sido traspassado pelos cravos, as mãos perfuradas pelos cravos, era um testemunho silencioso, mas ao mesmo tempo eloquente da veracidade da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado. Esta era uma evidência inegável de que aquele que estava ali, vivo diante deles, não era outro senão o Senhor crucificado. As marcas nas mãos e nos pés diziam isso. E então Jesus fala assim: vejam, toquem em mim, porque um fantasma não tem carne e osso, me toquem. E quando nós estudamos aqui, nós percebemos que Jesus proporcionou 3 experiências sensoriais para aqueles discípulos. Nós vemos que Jesus, ele aparece, então essa é a visão. Jesus fala com eles, então ali está dando a experiência da audição, e Jesus pede para tocar nele, o tato. E o versículo 41 diz que eles ainda não acreditaram. Eles estavam tão alegres, tão eufóricos com aquilo. Sabe aquele ditado que existe no Brasil que fala assim: olha, é bom demais para ser verdade. E era isso que aqueles discípulos estavam sentindo naquele momento. Eles estavam desesperados, estavam com medo, estavam confusos, mas de repente ali Jesus aparece e eles enxergam, mas aquilo era bom demais para ser verdade. Será que era mesmo? E Jesus fala para eles: olha, vejam, escutem a minha voz, toquem em mim. Só que mesmo assim, a euforia que eles estavam passando naquele momento fez com que eles ainda não acreditassem. Só que o mais impressionante de tudo isso é que Jesus não desiste dos seus discípulos. E então Jesus dá uma 4ª evidência de que ele era real, de que ele era corpóreo. E então Jesus pergunta aqui no versículo 41: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus já havia falado, Jesus já havia se revelado. Então, audição, visão, tato, e agora Jesus estava falando: me dá alguma coisa para comer, para que eles percebessem: espírito não come, fantasma não come. E a Bíblia fala que eles trouxeram um peixe assado para Jesus. O peixe era um alimento muito comum na Palestina, e vários dos discípulos tinham sido pescadores, então era comum que eles comessem peixe nas refeições. E o relato diz que Jesus comeu na presença deles. E Jesus fez isso para convencer de que ele era um ser físico e corpóreo, de que ele havia ressuscitado. Jesus foi paciente com a lentidão dos discípulos, porque eles demoraram a compreender. E mesmo assim, Jesus deu evidências tangíveis sobre a qual eles poderiam basear a sua fé. Foi esta confiança na realidade da ressurreição que deu poder convincente à mensagem que os apóstolos passaram a propagar. E foram estas evidências que Jesus deu que levou aqueles discípulos a afirmarem a sua fé na ressurreição. E foi essa fé na ressurreição em Jesus que deu poder para eles pregar o Evangelho e para eles conquistarem tantas pessoas para o reino dos céus. E então o relato fala que após comer, que Jesus passou a explicar as Escrituras. Jesus relembrou o que havia dito para eles antes mesmo de morrer, de que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus estava fazendo referência aqui à importância dos discípulos de conhecerem o que hoje nós denominamos de Antigo Testamento. Era importante que os discípulos lessem e compreendessem o que havia sido escrito por Moisés, e hoje nós conhecemos como o Pentateuco. E Jesus aqui apresenta 3 divisões da Bíblia. Jesus cita os escritos de Moisés, que são os Pentateucos. Jesus ele cita os profetas e os salmos. E vamos entender um pouquinho sobre quais livros da Bíblia Jesus estava falando. O Pentateuco, ou os escritos, a lei de Moisés, fazia referência aos 5 livros escritos por Moisés. E Moisés escreveu 5 livros, e também a autoria de Jó é dada para ele. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.
E mais o livro de Jó, todos foram escritos por Moisés. E Jesus fez menção aos profetas. Os hebreus, eles dividiam essa seção em profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores contemplavam os livros de Josué, Juízes e os livros de Samuel e Reis, que na época não era dividido, foi dividido depois em 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Então, esses eram os livros que eram considerados pelos hebreus como profetas anteriores. E os profetas posteriores contemplavam Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que vai ali desde... Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui só para... que vai aqui desde Ezequiel, Daniel até Malaquias, esses 12. Então, profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e mais os 12 profetas menores. E ainda citou os Salmos. E segundo o comentário bíblico, esta referência de Jesus aos Salmos não inclui apenas o livro que nós conhecemos como Salmo, mas inclui todos os outros livros que não haviam sido escritos a Moisés e nem pelos profetas, e que não haviam sido escritos nem por Moisés e nem por profetas. Então, os livros dessa seção que foram chamados por Salmos por Jesus, atualmente são conhecidos como escritos. Então, contempla Salmos, contempla o livro de Salmos com seus 150 capítulos, mas contempla todos aqueles outros livros da Bíblia que não foram escritos nem por Moisés e nem pelos profetas. E queridos, esta é mais uma evidência da importância de estudarmos a Bíblia de forma integral, completa, e de que o Antigo Testamento é tão importante como o Novo Testamento, porque o próprio Jesus falou da sua importância. E o versículo 45 do capítulo 24 de Lucas diz que Jesus lhes abriu o entendimento, que Jesus lhes fez aqueles discípulos compreender as Escrituras. E eu fiquei pensando, quantas vezes Jesus tentou levar aqueles discípulos a compreender as palavras de Deus. Quantas vezes Jesus insistiu para que eles compreendessem as verdades eternas, mas sem sucesso. Mas agora, depois daqueles discípulos sofrerem tudo o que tinham sofrido, depois do desespero que eles haviam passado, depois do medo que eles tinham sentido, eles estavam mais abertos para crer na palavra de Jesus. E eles passaram a entender as Escrituras, e foi o próprio Jesus que lhes abriu o entendimento. E Jesus relembrou o Evangelho. Jesus relembrou aqui qual deve ser o teor, qual deveria ser o teor da pregação dos discípulos. E ele falou o seguinte, que ele relembrou os discípulos de que ele teria que vir, teria que sofrer, teria que morrer, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E que este era o Evangelho que devia ser pregado, e devia ser começado a pregação ali em Jerusalém, mas que deveria ser pregado em todo o mundo, a todas as nações, e que aqueles discípulos deveriam pregar arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando ali por Jerusalém. Os discípulos eram testemunhas oculares de tudo aquilo que havia acontecido, e Jesus os estava chamando para essa missão especial. Mas antes de saírem, eu quero ler aqui o versículo 48, diz o seguinte: vocês são minhas testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto, revestidos do Espírito Santo. Antes daqueles discípulos pregarem, antes dele iniciarem mais essa nova missão, eles precisavam permanecer orando, permanecer compreendendo, estudando a palavra de Deus, para serem revestidas do poder do alto. Queridos, assim como Jesus foi paciente com aqueles discípulos, ele tem sido muito paciente conosco. Ele não quer que nós acreditemos a qualquer custo. Ao longo de toda a nossa vida, ele tem nos dado evidência suficiente para crermos em sua morte, em sua ressurreição e em seu auxílio em nosso favor. E ele prometeu que vai voltar.
E essa confiança nas verdades que Jesus nos ensina por meio da sua palavra é que vai nos dar poder convincente para propagarmos o seu evangelho. E é por isso que Jesus passou a explicar a Bíblia para todos os seus discípulos. Ler e compreender as Escrituras é indispensável para todos os que se denominam discípulos de Jesus e para todos os que aceitam o seu chamado. E Jesus, o próprio Jesus, está disposto a nos ensinar, está disposto a vir pessoalmente e utilizar todas as experiências possíveis para nos ajudar nesse processo, para abrir a nossa mente para o entendimento das palavras. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O próprio Jesus quer vir em nosso auxílio e nos orientar, nos ajudar quando nós nos empenhamos em compreender a sua palavra. Ele quer que sejamos suas testemunhas. Ele quer que falemos a todas as pessoas sobre a sua morte e ressurreição e que falemos sobre a esperança do seu retorno e que nós preguemos sobre arrependimento e perdão dos pecados, porque Ele está disposto a perdoar a todos os que buscarem perdão nele. Ele está disposto a todos. A salvação de Jesus está disposta a todos. Só que, queridos, nós precisamos de poder para fazer essa obra. Nós precisamos receber esse poder. E para receber esse poder, nós precisamos permanecer. Permanecer nos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, porque essa é a promessa de Deus. Ele prometeu que vai derramar sobre todos nós o poder do Espírito Santo. Quantos de vocês querem continuar se dedicando a estudar as Escrituras? Quantos de vocês hoje quer clamar a Jesus para que o nosso entendimento seja aberto, para que nós consigamos compreender tudo que Ele está tentando nos ensinar de forma paciente? Quantos querem permanecer ao lado de Jesus, estudando a sua palavra e clamar pelo poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus na nossa casa, nos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra? Eu aceito esse chamado de Jesus e eu oro para que você também aceite. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos alimenta com a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou escrito na tua palavra mensagens tão poderosas que nós podemos compreender, que nós podemos ler e fortalecer a nossa fé, Senhor. Hoje, Senhor, como discípulos seus, nós percebemos todas as vezes em que o Senhor tentou nos levar a compreender as tuas palavras e nós rejeitamos, Pai. Nós te pedimos perdão por isso. Nós te pedimos perdão por todas as oportunidades que nós desperdiçamos e nós te pedimos, Senhor, abra nossa mente, Pai, por favor. Abra nossa mente, porque nós queremos compreender a tua palavra. Nós queremos ser tuas testemunhas vivas, Senhor, do poder maravilhoso, do que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos o poder do teu Santo Espírito caindo sobre nós, para que tenhamos poder para pregar o teu evangelho, para pregar sobre arrependimento, para pregar, Senhor, que o Senhor um dia veio nesse mundo, morreu por nós, mas ressuscitou e que um dia vai voltar para nos buscar. Por favor, Senhor, nos revista desse poder. Nós nos entregamos em tuas mãos, para que o Senhor faça da nossa vida o que o Senhor bem entender. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um ótimo dia. Foi um prazer estar com vocês mais esse dia. E amanhã nós continuaremos. Amanhã nós vamos estudar sobre a ordem de Jesus para a evangelização. Que Deus abençoe a todos e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Tchau, tchau.